bem? Boa tarde, galera. Professor Rogério, novamente aí com a aula de Sociologia, continuando a aula passada. Vamos falar hoje nessa aula 02 sobre preconceito e discriminação. Qual a importância disso para o nosso dia a dia? Gente, aonde nós vamos hoje, nós nos deparamos aí com cenas preconceituosas. Como a gente falou, comentei na aula anterior. Às vezes você vai procurar um emprego, quando você vai bem, você fez tudo certo, passou em todas as etapas, mas quando chega na hora de levar a documentação e ver que você é um morador de comunidade, perde a vaga. Porque não querem dar emprego, às vezes, para o morador de comunidade, ou para a pessoa que mora num lugar muito distante. Que, exemplo, o cara vai procurar um emprego no centro do Rio, mas mora na Baixada Fluminense, dependendo do lugar, o patrão não quer. Então, assim, isso é preconceito, isso é discriminação. A discriminação é essa diferença, esse repúdio por algo que não é bom, ou que você acha que não é bom, né? Ou que nós não achamos que é bom. Vamos lá então, dando início aí, vamos para o slide, né? Então, começamos aí com essa cena. Olha lá o que eu falei, acabei de falar para vocês. O diferente. Temos aí ovos, né, representando pessoas. Um moreninho, um ovo mais moreno, no meio de ovos brancos. Só um minutinho. Desculpa aí, mas eu sempre esqueço de botar no modo avião. Perdão. Então, olha só, gente. Certamente, em nossas conversas com seus amigos, você já se falou sobre preconceitos e discriminação. Mas será que estes dois termos têm o mesmo significado? Quais seriam as diferenças? Embora estejam relacionados, preconceito e discriminação são conceitos distintos. Vamos começar a compreender o que é preconceito. O sociólogo Anthony Giddens nos explica que... Vamos lá, deixa eu ajeitar aqui novamente. O preconceito refere-se a opiniões ou atitudes defendidas por membros de um grupo em relação a outro grupo. Os pontos de vista preconcebidos de uma pessoa preconceituosa, em geral, se baseiam em boatos ao invés de evidências diretas. Resistem a mudanças e, mesmo diante de novas informações, as pessoas podem nutrir preconceitos favoráveis em relação a grupos com os quais se identificam. Preconceitos com os quais se identificam e preconceitos negativos contra outros. Quem é preconceituoso em relação a um grupo específico se recusará a escutá-lo de maneira justa. Deixa eu movimentar aqui para todos poderem ler com calma, né? Movimentando aqui para esse outro lado aqui, né? Assim, aí podemos aí ver ali o restante, tá? Isso. Já leram uma parte, agora a gente lê a outra. Então, olha só, gente. O preconceito refere-se a opiniões e atitudes defendidas por membros de um grupo em relação ao outro. Olha só, vamos lá. O nosso dia a dia é marcado de problemas, de situações nas quais às vezes nos damos bem ou podemos nos dar um pouco mal. Quando a gente fala a questão de preconceito, assim, eu acredito que todo mundo já passou por isso.
e os que não passaram ainda vão passar. E também eu acredito que muitos de nós já cometeram esse erro. Já julgaram o livro pela capa. Não é isso? Que às vezes a gente julga o livro pela capa. A gente olha lá aquele cara que está mal vestido e acha que é um mendigo, um exemplo. E você chega lá na hora final, o cara tá cheio da grana, simplesmente ele anda mal vestido porque ele gosta. Tem gente que não liga pra roupa, mas quer comer bem no restaurante luxuoso. Aí o cara chega no restaurante de luxo, não deixam ele entrar porque acham que ele é pobre. E lá no final o cara é cheio da grana. Então olha só, ele foi julgaram o livro pela capa. Às vezes a sua roupa, a sua veste te impede de entrar em determinados locais. A sua situação econômica te impede de ir em alguns lugares, te impede de comer um negócio diferente, né? Então assim, quando a gente fala nessas opiniões e atitudes defendidas por membros de um grupo em relação ao outro, é isso. Veja bem, o restaurante luxuoso, cheio de gente importante, você pode ser cheio da grana, mas se você estiver mal vestido, você não entra. Por quê? Porque as pessoas que estão lá dentro vão se sentir mal. Elas já têm isso na cabeça, que elas vão se sentir mal, que isso não é legal. Então aquele restaurante, esse local, ele vai oferecer esse tipo, entre aspas, né, de qualidade de serviço, que é evitar que o diferente entre. Então a gente tem que prestar bem atenção, porque assim, o preconceito pode acontecer com todo mundo, vai acontecer. Se não aconteceu, com certeza você vai ainda passar por uma situação, tá? Vamos passar aqui de novo. Voltei. Podemos perceber que o preconceito... Deixa eu tentar ajeitar aqui melhor, não vai mais. Podemos perceber que o preconceito está relacionado a preconcepções, a um conhecimento prévio sobre indivíduos e grupos. De acordo com a definição de Giddens, o preconceito negativo contra pessoas e grupos pode levar à intolerância, já que há uma resistência em ouvir e respeitar o outro, que, por exemplo, tem uma forma de pensar e agir diferente da nossa. Deixa eu só colocar aqui para cima para vocês poderem visualizar ali a agir diferente da nossa. Então veja bem, onde podemos encontrar isso hoje, né? Hoje está bem nítido essa forma de agir diferente da nossa. A gente entra aí nas nossas redes sociais, que vamos abrir aí situações da política, né? O Bolsonaro versus PT. Então você tem aquela galera que é cega pelo Bolsonaro e você tem aquela galera que é cega pelo PT. E você, se você discorda de um ou de outro, você é taxado que você é a favor de um ou de outro. Isso é uma forma de preconceito. Uma forma pior desse preconceito é que sua opinião não vale de nada. A sua opinião, a sua ideia é totalmente recusada. Por quê? Porque simplesmente você pensa e age de forma diferente. Quando você está num grupo de pessoas que agem de um jeito e verem uma pessoa diferente, também tem esse preconceito. Você olha, repara, e lá, ele é tão diferente, mas não é o jeito daquela pessoa. Isso não tem nada a ver com a vida da gente, não vai impedir a nossa vida, não vai atrapalhar em nada, mas a gente se incomoda com isso. Nós podemos não gostar de algo, podemos não gostar de alguma situação, mas precisamos respeitar. O respeito é a forma aonde tudo pode se resolver. Só vai se resolver através do respeito e da educação. Então, professor, mas eu acho aquilo errado, eu acho isso errado. Problema seu. Pega o que você acha errado e guarda para você. É assim que tem que ser. E respeita o próximo. O respeito é absoluto. Eu não posso obrigar ninguém a fazer o que eu quero, nem ser igual a mim. E nem a gostar do que eu gosto. Eu gosto de comer arroz, feijão e angu.
Tem gente que não gosta de angu, vai fazer o quê? Fala que angu é comida de cachorro, pra mim não é. Mas quem fala, eu posso brigar com essa pessoa? Não, porque é a opinião dela. Então as opiniões são importantes desde que haja respeito. Entenda, divergências políticas, sexuais, educacionais, e todos os tipos vão ter. Divergência sempre vai ter. Mas tem que haver respeito. Porque se não tem respeito, vira bagunça. É isso aí. Mas como se formam os preconceitos? Essas opiniões, que como vimos estão baseadas em boatos, deixa eu ver se melhor aqui, estão baseadas em boatos e não em evidências reais. Estão arraigadas na cultura da sociedade e por isso são reproduzidos a todo momento. Assim podemos afirmar que os preconceitos são produzidos socialmente nas atitudes e falas cotidianas. Você já deve ter escutado algumas expressões preconceituosas contra as mulheres, né? Mulher no volante, perigo constante, lugar de mulher na cozinha. É importante compreendermos que construímos socialmente os preconceitos, pois desta forma é possível desconstruí-los e combatê-los. Então veja bem, como é que eu vou combater o preconceito? Deixa eu tirar daqui para poder ler o finalzinho. Como é que eu combaterei o preconceito? Agindo de forma diferente, de forma contrária. Assim, é igual nós vimos a frase, mulher no volante perigo constante. Gente, pelo amor de Deus, tem mulheres que dirigem excepcionalmente bem, como tem homens que são ruins de roda pra caramba. Tem homem aí que eu não sei pra que sai de carro, porque só atrapalha e quer botar culpa na mulher. Hoje as grandes empresas no mercado, as maiores empresas do mercado hoje estão contratando motoristas de caminhões e ônibus, mulheres do sexo feminino. Por quê? São mais cuidadosas, são mais zelosas, têm um asseio melhor com o tipo de seu trabalho. E isso é muito importante para o mercado hoje em dia. Então assim, as pessoas criam esse estigma, né? Cria esse dogma, esse problema. Acham que tudo que é diferente está errado. E nós sabemos que não é bem assim. Nós somos diferentes, nós não somos iguais. Imagina se todo mundo fosse igual um ao outro, todo mundo pensasse a mesma coisa. Que probleminha é ser isso, né? Então temos que aprender o que? A respeitar opiniões, a respeitar as diferenças. Essa é a importância do nosso estudo hoje em dia, né? Vamos lá, próximo. Sempre vê pelo lado errado primeiro. Mas como se formam os preconceitos, né? E eu tô repetindo. Vamos lá, mais um. Aí, agora sim. Existem diferentes formas de preconceito. No exemplo acima, citamos o preconceito contra as mulheres. O preconceito está na ideia da superioridade. Só um minutinho. Voltamos. Estava só dando uma revisada aqui, que eu pensei que tinha sumido um negócio aqui, mas não sumiu não. Então, diferentes formas de preconceito. No exemplo acima, citamos o preconceito contra as mulheres. E esse preconceito está na ideia de superioridade do homem sobre a mulher, e desta como menos capaz ou determinada a tarefas de como cuidar da casa e dos filhos, ou ainda nas famosas ideias do sexo frágil. Existem muitas pessoas que lutam contra este preconceito, defendendo a igualdade entre homens e mulheres e combatendo a violência contra a mulher. Por exemplo, podemos ainda observar um preconceito que infelizmente está presente na nossa sociedade, que é a homofobia. Antes de entrar aqui na homofobia, vamos só revisar um pouquinho aqui. Lembrem na aula de história que eu já falei para vocês que lá na época da Revolução Industrial, o homem ganhava o equivalente a um salário, a mulher ganhava a metade do que o homem ganhava, porque era mulher, e a criança
ganhava a metade do que a mulher ganhava porque era uma criança. Porém, ambos tinham que fazer o mesmo tipo de serviço, ambos tinham que trabalhar igual, produzir igual. Hoje em dia nós podemos ver esse preconceito nas grandes empresas também que contratam a mulher. Tem muitas empresas que não pagam salários iguais, ou seja, o homem e a mulher fazem a mesma função, porém o homem acaba ganhando muito mais ainda do que a mulher. Não são todas as empresas, muitas empresas estão se transformando aí para alterar esse estigma e essa nomenclatura e até para acabar mesmo com o preconceito. Grandes empresas são dirigidas aí também por mulheres, né? Alguns bancos famosos, Santander, tem uma das diretorias lá, é uma das mulheres mais ricas do mundo. Mas vamos continuando aqui. A homofobia é o preconceito contra homossexuais. Este preconceito é expresso principalmente na intolerância e falta de respeito com a sexualidade do outro. Vamos lá lembrar, eu posso não gostar daquilo que eu vejo às vezes. Eu posso não gostar do homossexual, mas eu tenho que respeitá-lo, não é problema meu, isso é um problema dele, a vida é dele, tem que respeitar. Eu posso não gostar do usuário de droga, mas eu tenho que respeitar, é uma opção dele. Ele gosta de fazer aquilo, eu posso fazer o quê? Então é complicado. Nós temos que acabar respeitando. Eu vejo um mendigo na rua, atravessa o outro lado da calçada. Por quê? Porque você tem medo dele assaltar, dele te matar, dele te fazer alguma coisa. O coitado está ali porque aconteceu algo na vida dele que levou ele aquilo ali. Então vamos respeitar a situação. Se eu não posso ajudar, pelo menos respeitar, eu tenho que respeitar. Algumas pessoas preconceituosas chegam até a violentar verbal e fisicamente os homossexuais. Os movimentos contra a homofobia lutam contra este preconceito. Agora que vimos o que é preconceito, vamos falar aí da discriminação. Então, olha só, estamos falando até agora do preconceito, da pré-ideia, né, da ideia que criamos antes de saber o que é, antes de identificar o que é. Ou seja, de uma ideia que criamos, botamos na nossa mente, sem saber ou não, que aquilo ali é diferente e é errado. Então, é complicado. As pessoas são complicadas. Então, nós temos que tentar um pouco, nos esforçar para tentar compreender melhor e estar disposto a respeitar, ajudar, né, e colaborar com o próximo. Lembre-se, você pode não gostar, mas respeitar é obrigação, é dever. Porque se você quer ser respeitado, você tem que respeitar o próximo. Agora eu acertei. Se o preconceito define atitudes, opiniões, a discriminação refere-se ao comportamento concreto em relação a um grupo ou indivíduos. A discriminação pode ser percebida em atividades que excluem membros de um grupo das oportunidades abertas a outras pessoas, como quando um britânico negro é recusado em um emprego disponibilizado. Opa, desculpa aí, gente, rapidinho, deixa eu só consertar. Então, consertei aqui. Quando um britânico negro é recusado em um emprego disponibilizado para uma pessoa branca. Olha só, você tem lá uma vaga de emprego, você tem uma pessoa totalmente qualificada, mas ela tem um atenuante, a cor dela é negra, ela não é branca. Aí foi um exemplo de um britânico, porque Anthony Giddens, ele é britânico, né? Então o estudo foi feito por lá. Então, assim, essa ideia, né, que ele dá, esse exemplo que é dado por ele, acontece em todos os países, também no Brasil. Imagine quando chega aquela pessoa que está lá com dinheiro no bolso, negro, vai numa loja de brancos, um exemplo, comprar uma roupa, comprar um produto, essa pessoa é praticamente muito mal atendida.
E às vezes o cara tá com dinheiro para comprar um produto à vista e a pessoa se dá mal, né? Porque não atendeu direito, perdeu, essa pessoa vai para outra loja. Né? Então vamos lá, gente, vamos refletir. Não tem jeito, tá? Temos que refletir. A homofobia é crime, o racismo é crime e a agressão à mulher é crime. Os bonequinhos aí representam os diferentes. Você tem um casal hétero, você tem um casal no meio ali hétero, você tem um casal de outro lado de 2 mulheres e um casal aqui do outro lado à esquerda de 2 homens. E aí, é problema meu? Não. Eu posso não gostar, mas eu tenho que respeitar. Cada um ali é um ser humano, é uma pessoa diferente que é importante na vida. Pode não ser importante hoje, posso não conhecê-la hoje, mas amanhã ela pode fazer a diferença na minha vida. Amanhã ela pode me ajudar, eu posso ajudá-la e vice-versa. E a vida é assim. De novo errado. Aqui. A discriminação negativa é o tratamento injusto e desigual a pessoas devido ao fato de pertencerem a determinado grupo. Quando em uma entrevista de emprego uma pessoa é recusada pela cor da sua pele, temos um exemplo de discriminação. Esta discriminação é uma discriminação racial negativa, já que implica em um tratamento desigual a uma pessoa devido às suas características físicas. Neste caso, a cor da pele. Também podemos citar o exemplo da pessoa morar em uma comunidade, da pessoa ter problemas financeiros, da pessoa estar desempregado. Entre vários motivos podem ser gerada essa discriminação negativa. Tá? Temos aí uma foto, né, que vai retratar essa discriminação negativa quando a gente vê aí 2 pessoas de cor de pele diferente. Uma negra, uma branca. Podemos notar essa diferença às vezes quando nós vamos disputar uma vaga de emprego. Às vezes você tem uma pessoa negra que tem todos os diplomas, altamente qualificado, e uma pessoa branca que não tem a qualificação total, e o patrão, o empregador, vai lá e dá a vaga para o branco que não dá para outra pessoa simplesmente porque ela é negra. Além de discriminação, isso é crime, né, gente? Então, assim, temos que refletir bem, antes de cometer alguns atos aí, antes de fazer alguma coisa. Vamos sempre pensar. No exemplo anterior, a discriminação negativa é negativa, pois inferioriza determinado grupo que pode ser excluído e não ter acesso igual a determinados empregos, como podemos observar. Gente, desculpa aí, mas aí só podemos, foi um erro de digitação, não é podemos, é podemos, tá ok? Só me desculpe em relação a isso, perdão. Só para não ter que refazer esse vídeo todo ali agora, tá ok? Podemos observar. O preconceito racial a discriminação racial são baseados no racismo. Mas o que é o racismo? O racismo é a crença na superioridade de algum grupo sobre outro, baseada em características físicas. Devemos combater o preconceito, a discriminação, o racismo e defender uma sociedade em que prevaleçam a tolerância e a igualdade. Tá? Então, gente, não tem jeito. Temos que combater esses problemas. Temos que eu sei que uma andorinha só não faz verão. Eu sei que muitos vão se questionar, mas não adianta eu falar e a grande maioria das pessoas pensam de forma diferente. Se a grande maioria das pessoas pularem no precipício, você vai pular? Se a grande maioria das pessoas comerem cocô, você vai comer? Então você já pensou diferente. Se você pensa diferente, você também pode agir diferente. Que comece dentro de casa, que comece por você. Que você
faça a mudança em você, que você comece se mudando, se aceitando, e assim você vai conseguir melhorar muito. Reflita e responda. Você já vivenciou, ouviu situações de preconceitos e discriminação? Você já vivenciou ou viu? Quais, na sua opinião, as ações ajudariam, quais ações ajudariam a combater este preconceito ou essa discriminação? Então, galera, vamos parar, vamos refletir, vamos pensar um pouquinho em tudo que está acontecendo no dia a dia, em todas as situações que vemos por aí, que estamos sempre observando aí da melhor maneira, né? Que às vezes vemos e pensamos, gente, será que isso é verdade? Será que a pessoa realmente fez isso? Por que esse cara bateu na mulher? Por que espancaram aquele homem porque era negro? Por que o filho do rico botou fogo no mendigo? Então são coisas que nós temos que pensar e refletir para que isso não se torne a acontecer novamente. Não é, as suas atitudes nesse caso não precisam ser atitudes de combate. Ninguém está aqui para combater, ninguém é super-herói, mas estamos na atitude da palavra, ou seja, através da palavra, mesmo que não nos escutem a princípio, mas nós devemos continuar sempre falando, sempre pregando o respeito, a igualdade, a intolerância, sempre pregando. Você não precisa gostar, mas você tem que respeitar. Isso é o mais importante. Galera, até a semana que vem, até a próxima aula, tá? Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos aí. Qualquer coisa, deixe lá o seu comentário, tá? Que a gente vai responder aí assim que der, tá ok? Obrigado e tchau, tchau.